Olá, pessoal! Vamos chegando, vamos entrando. Se vocês estivessem aqui na porta de casa e tenham isso como um Instagram sendo a minha casa nesse momento para vocês, eu diria: a porta está aberta para vocês, viu? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Dessa vez, uma live um pouquinho diferente. Olha, eu tô meio falando aqui com a respiração ofegante, porque simplesmente eu fui entrar ao vivo aqui e aí eu lembrei que eu não tinha colocado o celular para carregar e tava 20%. Falei, meu Deus, deixa eu correr, ligar no carregador. Então daí eu vim correndo para não deixar vocês esperando, porque horário marcado é horário marcado, né? E às 21 horas vocês têm marcado presença aqui no meu Instagram e eu agradeço muito a todos que sempre estão acompanhando por aqui o meu trabalho e um pouquinho também de tudo que eu trago para vocês, dos profissionais maravilhosos que têm estado aqui comigo. E hoje um tema um pouquinho diferente. Nós temos falado muito a respeito de voz, muito a respeito de cantar, do cantor, de técnica vocal, mas o cantor, ele precisa, para cantar, estar bem emocionalmente. Será que precisa mesmo? É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Como controlar a sua ansiedade, como buscar uma vida mais plena, e tem uma pessoa que vai falar sobre isso com muita propriedade. Ela que é uma master coach, palestrante, ela que tem rodado o Brasil falando sobre saúde emocional. A doutora Raquel Fonseca é a minha convidada dessa noite. E eu quero dar as boas-vindas para o pessoal aqui que está entrando, vou citar alguns nomes. Joyce, seja bem-vinda, sempre aqui acompanhando a gente. Clarice, muito bem-vinda, Clarice. Mada Gonçalves, Maria Valdete, alunos queridos aqui, sempre me acompanhando, Celiane, a doutora Raquel já entrou aqui, tá aguardando, já vou te chamar, doutora, aqui para você falar um pouquinho desse tema maravilhoso e que as pessoas estão tanto necessitando nesse momento, né? Principalmente aqueles que estão sempre aqui me seguindo, que precisam cantar, precisam continuar levando a vida aí adiante, né? Não só o cantor, mas todos aqueles que estão aqui, independente da profissão, né? Esse tema se encaixa, eu tenho certeza, para todo ser humano. E isso a doutora Raquel vai poder confirmar daqui a pouquinho. Neuza, bem-vindo. Carolina, bem-vindo. Deni, Solange, Nayara, bem-vinda. Olha, todos aqui para Sônia do Carmo, muito bem-vindo. Olha, realmente nós já temos aqui uma quantidade de pessoas grande entrando. Nicolas, Pedro, Laerte, Mari, ou Marie, acho que Marie, né? Olha que chique. Eric, bem-vindo, meu querido. Celiane. E vamos lá, deixa eu ver se a doutora então já fez aqui, já solicitou para estar entrando com a gente aqui. Doutora, pode fazer a solicitação para entrar. Ah, eu acho que eu já consigo te adicionar sem solicitação. Deixa eu ver aqui. Aham! Muito boa noite, doutora Raquel! Muito boa noite. Uma alegria estar aqui. Linda Carla. Uma A honra. alegria é toda minha. É um prazer sempre muito grande encontrar com a senhora toda. Senhora ou você? Você, por favor. Então tá bom. Encontrar com você, Raquel, todas as vezes que eu vou cantar em algum lugar, né? Ou que eu vou fazer outras coisas relacionadas ao ministério, né? Nosso que realmente estamos juntas ali muitas vezes no ano, né? É sempre um prazer estar com você, viu? E eu aprecio muito ouvi-la. Tenho aprendido com você. Já estive pessoalmente em palestras suas e esse trabalho que você faz toda a diferença na vida das pessoas. Você Ai, que alegria! é bem-vinda, você é muito bem-vinda.
Muito obrigada mesmo. É muito bom saber que você acompanha meu trabalho e realmente como é bom saber que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, né, Raquel? Eu tenho certeza que você é um ser humano que fez muita diferença na vida de muitas pessoas com todas as palavras maravilhosas e com o treinamento maravilhoso que você tem dado para pessoas aí Brasil afora, né? Eu aprecio muito servir e ser ponte entre as pessoas e compartilhar aquilo que eu aprendi. É Que isso. bacana, que bacana. Aprendo muito quando eu compartilho. E é muito bom estar com você e com essas pessoas maravilhosas todas que estão entrando aí, que lhe acompanham e algumas delas que me acompanham também. São muito bem-vindos. Que legal, que legal. Olha só, eu quero falar rapidinho um pouquinho sobre a sua formação, doutor. Eu tenho aqui algumas informações muito legais a respeito de tudo que você faz, que você desenvolve, né? E aí você vai estar podendo dizer aqui pra gente, né, se tudo isso é realmente uma verdade, né? É, Você não começou, Raquel, como uma Master Coach, né? Você já teve alguma outra profissão aí antes de ser uma Master Coach, na verdade? É verdade. Peraí, estão dizendo que o áudio está muito baixo, meu áudio, será? Eu vi aí. Eu inclusive ia ligar aqui o meu celular na minha caixinha Bluetooth, porque está bem baixo mesmo. Uau. Você tá no computador ou no celular? Não, eu estou no celular. Tá. Será que. Ah, tem mais gente falando sim, tá baixo. Vou pegar o fone, vou mudar e vou colocar o fone, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá bom. Vai falando aí. Tá joia. Eu vou também aqui, ó, pegar. Bom, vamos ver se você pegando o fone vai melhorar. Mas olha só, gente, eu tenho informações aqui de que a doutora Raquel nem sempre foi uma Master Coach, né? Ela é formada em Direito, né, pela FMU, e ela vai estar podendo falar aqui para a gente se ela chegou a exercer essa profissão, né, na advocacia. É, Outras coisas também que a Raquel já fez aí, ela foi empresária, né? Teve carreira executiva, atuou como professora também em faculdade do curso de Direito, é isso mesmo? É isso mesmo. Gente, que currículo essa mulher, hein? Também já vou na longa jornada da vida. Melhorou, Pronto. melhorou. Socorro, que alto. Pronto. Peraí, agora só os ajustes aqui. Será que melhorou para quem está aí nos ouvindo? Como é? Melhorou muito, melhorou para mim também aqui, tá perfeito, viu? Tá É? muito bom. Tá bom. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o meu áudio. Mas veja, afetou alguma coisa? Tá tudo Não, bem? Agora tá. sim, tem gente aí dizendo agora sim. Ah, tá bom. Você já falou um pouco a respeito do meu trajeto, não é? Sim. Há muito tempo que eu trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo e a minha graduação é na área jurídica. Atuei, sim, e trabalhei em departamento jurídico mais que uma vez. Tive a oportunidade de lecionar algumas matérias de direito no UNASP para os cursos de administração e de contabilidade, e vai por aí afora. E muitos outros cursos e treinamentos, e aos 60 anos, Carla, eu mudei de profissão. E aí é que entra a história do coaching na minha vida. E é como se eu tivesse sido preparada a vida toda para exercer essa atividade hoje que eu exerço, que eu considero como missão.
voltada às pessoas. Então, eu me preparei ao longo da vida, através de muitos cursos, e depois, aos 60 anos, fiz minha formação em coaching, e aí fiz o Master Coach, e aí fui ampliando esse leque e aprendendo muito mais, tendo a oportunidade de me tornar PhD na arte e filosofia do coaching, com formação numa universidade nos Estados Unidos, o que me deu conhecimento e uma experiência maravilhosa. Que bênção, Raquel. Olha só, enquanto em algumas áreas da nossa vida nós não conseguimos adquirir experiência antecipadamente para poder exercer aquela área, né, de maneira adequada, por exemplo, como ser mãe. Ninguém consegue praticar o ser mãe ao longo da vida para depois vir o filho, porque se fosse assim, seria uma bênção, né? É verdade. Os filhos já são uma bênção, mas se a gente pudesse aprender tudo antes, para daí ter o filho e ensinar, mas não tem como, tem coisas que a gente aprende na vida, né? E você teve toda essa oportunidade de passar por tantas áreas para então descobrir essa vocação maravilhosa e já com uma bagagem de experiência aí, né? Bem grande, né? Que coisa Carla, linda. Então, isso é assim na vida de todas as pessoas. Eu digo que todos nós estamos constantemente em aprendizado e treinamento. Só que algumas pessoas não conseguem enxergar. Toda pessoa, ela está se preparando e aprendendo todos os dias, mas ela precisa reconhecer isso, praticar e utilizar isso. Então, desenvolver o talento é maravilhoso. Eu trabalho com análise de perfil comportamental e vocacional. E eu atendo pessoas que, por vezes, numa faixa etária já elevada, descobrem a vocação oficialmente. Mas isso não significa que elas descobriram isso aos 60 anos ou aos 40 anos. Elas sempre tiveram aquela vocação. E quando alguém ajuda a enxergar, é como se acendesse a luz. E aí a pessoa se desenvolve, se ela quiser, ainda muito mais. Que legal. Raquel, explica um pouquinho pra gente. A gente sabe que existe a saúde mental, né? A saúde física, obviamente, né? Mas eu queria saber um pouquinho a diferença entre a saúde mental e a saúde emocional, para que a gente possa, no meio da nossa conversa, entender melhor o que seria a saúde emocional. Tá bom. Onde fica a sede das emoções? Onde será que fica, Carla, a sede das emoções? Onde está a capital do corpo? Onde está a parte mais importante do corpo? É o cérebro. O cérebro é a capital do corpo. No cérebro, você tem aí a sede das emoções, dos sentimentos. Eu costumo dizer que as emoções, elas são a forma como uma pessoa entrega o sentimento. E os sentimentos é como se eles fossem carteiros, mensageiros. Eles vêm informar. Então, o sentimento de alegria é um sentimento. O sentimento de medo é um sentimento. De frustração. Quando bate o sentimento, ele está avisando a pessoa que algo aconteceu. Então, o sentimento é uma decorrência. Nesse aviso, a pessoa pode usar a mente, a capital do corpo, o cérebro. Desenvolvendo cada vez mais a inteligência emocional, ela pode perguntar, questionar, duvidar, dialogar com ela mesma para saber o que faz com aquela emoção. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Estou indo dentro daquilo que está ficando claro para você e para as pessoas, a linha de raciocínio. Acredito que sim, tá? Para mim tá bem claro. Tá bom. Você falou em ser mãe. Tá bom.
acho que tem muitas mulheres também aí, mas vale para os homens. Sabe quando a mulher, na atividade da casa, imagina nesse período de quarentena, tendo as crianças, de repente uma das crianças faz uma arte, faz algo que a mãe fica enfurecida. Vamos dizer que a criança achou a maleta de maquiagem da mãe. E quando a mãe vê, não é o rosto da criança que está maquiado, é a parede, enfim, tá tudo lá lambuzado. Essa criança, vamos dizer assim, de 3 ou 4 anos, quando a mãe vê isso, que reação ela tem? Nessa hora é que ela pode fazer a gestão da emoção. Antes de explodir, antes de gritar, antes de pensar no prejuízo de ter comprado aquela maquiagem e quanto isso custou, quem sabe ela pode pensar na criança, na filha, na pessoa ou no filho. Isso é gerenciar as emoções. Os sentimentos vêm, a raiva existe. E quando uma pessoa tem a raiva e a adrenalina é jogada no corpo e a suprarrenal funcionou, é claro que nesse impulso, nesse ímpeto, as pessoas podem fazer e fazem, infelizmente, coisas das quais se arrependem. Elas criam situações complicadas. Então, a saúde emocional, ela é tangível. A saúde emocional de uma pessoa, ela chega a ser mensurável. Mas as pessoas querem tratar da saúde emocional como se fosse uma coisa completamente abstrata. Pense bem, sinta, pense, sinta. Os pensamentos se tornam sentimentos. Os sentimentos se tornam palavras e atitudes. Quando uma pessoa conhece um pouquinho mais a respeito disso, que é o que você está proporcionando agora, e tem um pouco de autoconhecimento, quem ela é uma pessoa impetuosa, ela pode usar o cérebro dela a favor dela. Saúde emocional é quando eu uso o meu cérebro a meu favor. Porque as pessoas, elas se desgastam usando a favor do patrão, usando a favor das circunstâncias e deixam de usar a favor delas. Então, primeiro você, humanamente falando, e isso não é egoísmo, isso é autorresponsabilidade. Primeiro a Carla. A Carla se cuidar bem dela e gerir bem as suas emoções e tiver saúde emocional, inteligência emocional, é muito provável que o corpo físico, a saúde da Carla seja melhor, a imunidade seja melhor. E usar a inteligência, a razão, a cognição. As pessoas logo querem explicar, justificar as suas atitudes. Slow, keep calm, respire primeiro. E você entende muito bem, e creio que a maioria do seu público aqui entende muito bem a importância da respiração. Oxigenar o cérebro. Como desenvolver a saúde emocional? Por misericórdia. O seu cérebro precisa de oxigenação. E as pessoas precisam aprender a fazer uma pergunta. Posso já entregar logo agora no começo? Pode sim. Pergunte sempre, para quê? Para quê? Para que vai dar uma surra nessa criança? Depois que encontrou tudo isso. Para quê? E pensando bem, será que essa mãe é responsável ou não pela maleta da maquiagem estar ao alcance de uma criança? Eu tenho a minha netinha de 1 ano e 6 meses. E ela está na casa dela, com a minha filha. Mas aqui na minha casa, meu esposo e eu não deixamos material de limpeza na parte baixa da casa. Eu tenho uma neta de 1 ano e meio. É uma questão de consciência, de autorresponsabilidade. E quanto melhor uma pessoa organiza
seu mundo interior, melhor ela pode se relacionar com o mundo exterior. Quer dizer, Raquel, a saúde emocional, ela está completamente como se ela fosse dependente da saúde mental, né? Porque Ela se faz eu não parte. tiver com a saúde mental plena, eu não consigo controlar as minhas emoções, né? Ela faz parte. Tanto é que pessoas que têm questões mentais e precisam de ajuda e que não são responsáveis por si próprias, elas têm a incapacidade de compreender isso que nós estamos falando. Então, existem as doenças mentais graves, onde as pessoas precisam ser assistidas durante todo o tempo. E existem outras questões mentais. E uma boa parte das doenças, elas nascem na mente. E essa mente, ela pode se tornar doente cada vez mais, dependendo do modo como você alimenta a sua mente. Onde você coloca a sua mente, por misericórdia. Do que você alimenta. Então, um outro exemplo. Pessoas que assistem, gostam de altas emoções, filmes de terror. Ai, ela vai assistir filmes de terror até não sei que horas. O que é que essa pessoa vai sonhar com o quê? O que ela colocou dentro do cérebro dela? Como é que ela está alimentando essa mente? E depois, e no dia seguinte, e depois, sem contar que vicia. Vicia. E todo vício há que ser olhado com cautela, porque tudo isso está ligado diretamente à mente. Então, eu entendo que você está agora e conectada, e eu também, a pessoas que entendem quem elas são, que têm a mente relativamente ajustada. Porque nenhum de nós temos a mente totalmente plena, né? É porque as pessoas, elas se conhecem na medida em que existem desafios, pressões e também na alta bonança. Você conhece aquela frase que me vem à mente? Quer conhecer o vilão, dê-lhe o bastão? Verdade. Bom, quando as pessoas têm o poder na mão, o que é que elas fazem? Então, nem elas se conhecem até que estejam dentro daquela situação, que pode ser uma situação excelente. Por isso, eu considero o autoconhecimento muito importante. Que as pessoas aprendam a buscar ajuda, a interagir, a dialogar e a se auto-observar. Você falou hoje, comigo, e você colocou assim, vamos falar um pouco pelos lugares onde você já andou. Isso. A viagem mais longa que eu fiz, e foi tão maravilhosa, foi para o Japão. Mas a viagem mais complexa que eu faço é para dentro de mim mesma. É quando eu me olho no espelho, é quando eu olho nos meus olhos. E essa é a viagem que não acaba. E, Carla, é preciso um certo equilíbrio para poder fazer esta viagem. Porque há muitas pessoas que não gostam do que veem em si próprias. Inclusive, adentrando nesse tema aí, né, eu ia perguntar o seguinte, algumas pessoas, elas são mais sensíveis, elas têm o emocional mais aflorado do que outras, né? E isso se deve também à questão profissional. Por exemplo, eu trabalho com músicos, com cantores, né? E todos nós sabemos que o músico, o cantor, o artista, ele tem esse emocional mais aflorado, né? A gente costuma dizer os sentimentos à flor da pele, né? E
Claro que existe uma diferença, eu creio eu, e você vai poder, né, falar com mais propriedade sobre isso, dessas pessoas que têm esse emocional mais aflorado e outras pessoas que trabalham mais com a razão, que no seu dia a Sim. dia enfrentam situações que Uhum. precisam utilizar mais a razão. Então, conforme elas foram crescendo e se desenvolvendo e escolhendo a sua profissão, elas foram sendo moldadas pelo seu entorno e então elas se tornaram pessoas mais sensíveis emocionalmente ou menos sensíveis, né? Ok. E isso com certeza implica na questão do gerenciamento. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque nós temos um público aqui muito grande e hoje nós podemos dizer que a grande maioria das pessoas deixaram um pouco a razão de lado e deixam o sentimento aflorar mais, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa diferença, tanto nas profissões, né? Quanto na vida assim do ser humano, quanto nas situações que nós vivemos hoje e que nos faz com que os nossos sentimentos acabem tomando conta daquilo que não deveria, né? Que é dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, né? Ok. Muito, muito bom. Existe um autor por nome Paul Ekman. Ele escreveu um livro que eu considero excelente, chamado A Linguagem das Emoções. E esse é um livro quase que de estudo permanente. Depois, se você quiser colocar para o teu público, eu posso te mandar a foto da Claro. capa. Me veio à mente agora com essa sua pergunta. E eu trabalho muito com, como perfiladora. Eu leio pessoas. E eu trabalho com análise de perfil comportamental. Eu aprendi, vou utilizar uma nomenclatura que é conhecida, mas que tem outros nomes também. As pessoas, elas já têm no seu DNA, elas receberam suas tendências também, que são herdadas. E existem 4 temperamentos identificados: o dominante, o extrovertido, o que eu chamo de paciente ou planejador, e o analítico. E é muito interessante que cada pessoa, ela tem os 4 temperamentos, mas o percentual, a composição, a Muda. distribuição muda de pessoa para pessoa. Uhum. Na verdade, se as pessoas considerassem a sua vocação e o seu temperamento e escolhessem através disso as profissões, é provável que elas fossem bem-sucedidas. É provável. As empresas que trabalham só com razão, a empresa não tem emoção, a empresa quer resultado. Quando ela vai selecionar para determinados cargos, ela quer selecionar alguém com aquele perfil. Aquele perfil dominante, aquele perfil que é voltado para resultado e que tem uma casca mais grossa. Não é o perfil que trabalha bem com pessoas, mas é o perfil que dá resultado. Então, dependendo do local, do departamento, da empresa, do tempo, do período, é esse aí que vai. Às vezes, vai precisar de um extrovertido. Trabalha com gente, ele pensa no todo, ele gosta das pessoas, se todos estão bem, ele também está bem, mas ele tem as emoções que flutuam. E depois você vai encontrar o paciente planejador, e esse é aquele que você encontra excelentes professores, muitos artistas, muita sensibilidade, muita percepção, muito amor pelo outro também. E depois você tem o analítico. Então, dentro disso, depende dos temperamentos. Desses 4 temperamentos, tem 2 que não choram. Pode acontecer o que acontecer, eles não choram, eles não são chorões. Mas o extrovertido chora. Por exemplo, ele chora mais do que todos. Ao mesmo tempo, o extrovertido ele é mais perdoador. Então, existem características que vêm no temperamento daquela pessoa. Mas quando eu sei quem eu sou, qual é o meu temperamento, eu posso usá-lo a meu favor de novo.
Então, essa questão de ser mais sensível ou menos sensível, o analítico, ele tem muita sensibilidade, ele se ofende, guarda mágoa também. O extrovertido guarda menos mágoa. O dominante, ele nunca pede perdão. O planejador paciente, ele pensa antes de falar, ele não quer magoar ninguém, porque ele sabe o que é dor. Ele já teve a dor de ser excluído. Então depende disso também. Cada pessoa é um universo, é única. E ela pode aprender a lidar com essas questões. Eis o segredo. Não sei se você conhece, talvez conheça a história da Barbra Streisand, que um dia no Central Park, me parece que na década de 70, ela estava numa apresentação ao vivo e ela esqueceu a letra da música. Ela ficou mais de 20 anos sem se apresentar em público. Eu gostava muito da Barbra Streisand, de ouvi-la, e aí não tinha mais nada dela. Depois, ela voltou a se apresentar e a cantar. Pensa numa ocorrência que faz um artista, um cantor, ficar dessa maneira. Vira um trauma, e todo trauma precisa ser tratado. É possível, buscando ajuda, querida Carla, é possível que essas pessoas deixem de ser tão sensíveis e possam continuar a ser um presente para a sociedade, um presente para a humanidade, porque a música faz parte da saúde mental, é sabido. Desde o ventre, quando a mamãe coloca as músicas e quando esse bebê nasce, eu conheço histórias maravilhosas de bebês que na UTI, quando ouviram a canção, a voz que foi cantada durante o período da gestação, tiveram reação positiva. Isso é um mistério, é uma maravilha. O cérebro é a capital do corpo, no cérebro está a mente, e a mente, ela é infinita. Verdade. Acha que dá pra gente colocar e dar uma receitinha? Não tem receitinha. Tem um despertar, tem um aprendizado que vai sendo cada vez mais claro se a pessoa quiser. Eu falo em harmonia, eu falo em reduzir a sensibilidade. Quando eu estava no início da minha carreira executiva, eu participei de um primeiro treinamento. Esse treinamento, um chinês quem estava dando para os executivos da companhia. Ficamos 5 dias num hotel maravilhoso e aprendendo. E tinha o facilitador, que era descendente de alemão ali. Então, eu já estava aprendendo a lidar com essas culturas, né? E eu cheguei num momento do coffee break e perguntei para esse alemão brasileiro. Eu falei assim, o que é que eu posso fazer para que eu seja menos sensível? Para que eu possa me entender melhor? Isso logo no começo da minha carreira executiva. Sabe o que esse homem experiente, um homem com 40 anos mais de idade do que eu estou falando aí de 40 anos atrás, então eu ainda bem jovem, iniciando a carreira, ele respondeu assim para mim, crie uma casca mais grossa. Eu nunca mais esqueci disso. Então, eu sou responsável pelos meus sentimentos, amados amigos que estão aí, cada um que está aí é responsável pelos seus próprios sentimentos. Cada um é responsável pelo que sente, pelo que diz, pelo que faz, nunca é o outro. E as pessoas querem transferir. Então, quando eu assumo a autorresponsabilidade, quando eu procuro me desenvolver emocionalmente, desenvolver a minha inteligência emocional, é claro que a autorresponsabilidade vai junto. E é possível que a pessoa seja bem-sucedida. E nessa área que você está, na área da voz, é certo que o controle das emoções de 0 a 10 é 10 de importante. Quanto é de importante de 0 a 10? O controle das emoções é 10 importante. Pegando como link, inclusive, o exemplo da Barbra Streisand, né? Esse controle, inclusive, para que a gente possa aceitar os nossos erros. E nessa área, o cantor, o músico, todos nós estamos suscetíveis a errar, nós somos humanos, né? Mas o músico, ele se cobra muito. Por quê?
Porque ninguém quer ouvir uma melodia mal tocada, ninguém quer ouvir uma voz desafinada. Então, nós devemos isso ao público que nos segue, que confia no nosso trabalho. Então, quando nós não conseguimos entregar aquilo para o público, é muito frustrante, né? E o erro é algo que, como aconteceu com a Bárbara, é algo que pode nos afastar de uma coisa que nós amamos tanto, né? Eu amo a minha profissão, né? E um erro pode muitas vezes afastar um cantor da profissão, pode Sim. afastar um músico da profissão, e com certeza isso está ligado, sim, a essa questão do saber controlar o emocional, e quando eu sei controlar o meu emocional, eu consigo, então, aceitar os meus erros, né? A aceitação dos erros, né? Como você disse, eu em primeiro lugar, se eu estou em primeiro lugar e eu preciso me amar primeiro, eu preciso aceitar os meus erros, uma vez que eu sou humano, Você né? está correta, é isso mesmo. Mas você sabe dos 4 temperamentos qual tem maior dificuldade de aceitar os próprios erros? Porque é perfeccionista. O perfeccionista, ele não concorre com o outro, ele concorre e compete com ele mesmo. Então, ele tem quase uma paranoia da perfeição. Ele nunca se acha bom, ele nunca se acha pronto, ele sempre se autocritica. Então, o amor próprio do perfeccionista fica muito ferido, embora ele tenha vaidade, sabe? Isso é um treino, é um desafio grande, independente dos temperamentos, mas o que você falou para o perfeccionista é muito mais difícil. Então, o músico perfeccionista, ele sofre bastante. Muito bom se ele tem um processo terapêutico que o ajude para que ele aprenda a lidar, a se perdoar, a pedir perdão, a dizer eu sinto muito dentro disso que aconteceu, e entender que nem sempre é falta de treino técnico. As pessoas, elas não são traídas pela parte técnica. Em geral, cognitivamente falando, elas sabem direitinho. Elas são traídas na parte das emoções. A verdade é que chega a ser 90% do sucesso ou do insucesso de uma pessoa está na casa das emoções. Pensa, isso é muito sério. Então, aprender a entonação, ter um treino vocal, aprender e treinar é ótimo. Mas a pessoa precisa entender que ela é um todo, que ela é razão e emoção. E que ela tem no físico dela onde moram as emoções. E aí as pessoas começam a ter sensações, não é? Físicas, que são desastrosas para ela muitas vezes no momento de se apresentar ou depois de uma apresentação. Já viu uma pessoa que fica com raiva e daí ela sai porque ela não fez algo que deu certo. E aí ela sai dali chispando fogo, agredindo todo mundo, reclamando. Ela vai afastando as pessoas. E ela mesma se sente mal e criando um clima difícil para ela própria. E para o cantor nem se fale, Raquel, porque veja bem, diferentemente dos outros instrumentistas, porque eu trato a voz como um instrumento também, o instrumento está interno. Né? Então há uma diferença enorme, porque o controle tem que ser ainda maior, né? O controle muscular, que depende totalmente da questão da mente, do controle da mente, das memórias musculares que são geradas, né? E que precisam do controle da mente. Então, assim, para o cantor, muito mais. A gente precisa desse... E olha que coisa interessante, né? Recentemente eu fiz uma live com uma fonoaudióloga. E ela tem feito um estudo a respeito do feedback da questão do cardio, né? Da frequência cardíaca na aplicação da respiração. Então, foi muito interessante, porque assim, como controlar, né? Como controlar através da a respiração, através da frequência cardíaca, abaixar
E o Isso. cantor passa muito por isso, não só na vida, né? Nós estamos falando um Uhum. assunto sobre a vida, mas o cantor também tem momentos, o músico, ele tem momentos específicos em que a ansiedade e o controle daquela emoção precisa estar mais ativo, mais firme, né? Porque quando ele vai Sim. se apresentar, ele precisa, e é quando a gente tem a frequência cardíaca muda e aumenta e a gente precisa ter um controle respiratório e esse controle acaba não vindo, né, por Sim. conta de N fatores que Pois então, está ligado à é, ansiedade. essa é a questão. Como fazer? O que fazer para trabalhar a calma e a paz? As pessoas falam assim, como que elas podem fazer para trabalhar a ansiedade? Eu digo, por favor, sem trabalhar a ansiedade. Você precisa elevar a serenidade, a calma, a paz. Porque as pessoas, elas falam assim, que elas querem trabalhar a depressão. Socorro! Ninguém vai trabalhar a depressão, vai trabalhar a saúde das emoções, as mudanças. Então, eu li alguém ali falando, né, que se sente, li aqui um comentário agora, enquanto você estava falando, se sente frustrado, fracassado, se sente... Como a pessoa se sente, será? Esse sentimento decorre de pensamentos que a pessoa tem. E essa pessoa, ela precisará de recursos para criar novas sinapses neurais, novos caminhos neurais. E isso é aprendizado. Posso dizer, ninguém nasceu ansioso. Todos aprenderam a ser ansiosos. Se uma pessoa aprendeu a ser ansiosa, ela pode também aprender a serenidade, o caminho da serenidade. E aí entrarão técnicas. A pessoa também precisa entender o que é que a deixa ansiosa. Ela precisa ir procurando identificar o que é que a frustra, como uma pessoa, porque se sente derrotado, e isso envolve crenças limitantes que não nasceram agora. Existem pessoas que são aplaudidas, reconhecidas, premiadas, mas internamente elas não acham que merecem. Essa crença de não merecimento as leva cada vez mais para a baixa estima. Como elevar a estima? Então, eu conheço um pensamento que eu gosto muito. Cada um pense de si, não mais do que convém, nem menos do que convém, Carla. Como uma pessoa pode encontrar ajuda para pensar a respeito dela o que convém? Eu tenho casos e sou testemunha e fico muito feliz de ser testemunha de pessoas que eram chamadas de tímidas, que não falavam em público. Eu também lido com voz. Você lida com a voz de uma maneira, numa extensão maravilhosa. Eu também lido com voz. E essas pessoas hoje fazem palestras, apresentam seus temas ou realizam cursos. Elas se surpreendem. Como é que sai da casa da timidez, que eu chamo de introversão, e chega na casa da comunicação para entregar aquilo que a pessoa é? A pessoa precisa estar aberta para pedir e receber ajuda. Existem técnicas, uma delas é a técnica da respiração. Você deve falar muito sobre isso e eu creio que seu público sabe, mas não basta saber. Saber, muitas pessoas sabem. Será que elas praticam? Será que estão praticando todos os dias a respiração? Não é só na hora que fica com medo, nervoso, ansioso. É um caminho neural criado e trilhado todos os dias. Uma outra coisa que eu costumo trazer como uma proposta é a gratidão. Pessoas agradecidas são mais saudáveis mental e emocionalmente. Até porque a ingratidão está ligada à maioria das doenças mentais e emocionais. Então, a gratidão, ela é um antídoto. Então, como ser agradecido de fato? É preciso criar um caminho neural para isso. O ser humano, naturalmente, ele não é agradecido. A outra coisa que eu quero deixar como uma sugestão é a questão do repouso.
como uma pessoa pode ter o seu talento, porque é como você disse, é interno. Se ela não repousa, sem deitar cedo, sem cuidar de si própria, eu foco no repouso diário, noturno, se possível, dependendo da profissão da pessoa, mas isso deve ser a busca para manter o equilíbrio. E eu também enfoco o repouso semanal. As pessoas falam de vitamina A, B, C, D, essa é a vitamina R. O repouso é fundamental. Eu pratico o repouso noturno e um dia da semana eu tenho meu repouso semanal, eu tenho meu Shabat. E ali naquele dia eu estou desenvolvendo, aprimorando características que têm a ver com a minha mente, com quem eu sou. Uma outra coisa, você acabou de fazer e eu farei também, ó. O ser humano precisa de água. Por favor, por dentro e por fora, e muita água. Mais uma coisa é a alimentação. Quando eu inicio o atendimento de um cliente, eu faço uma espécie de anamnese emocional e proponho um trabalho específico para aquele cliente, como você faz também, e passa por mudanças na área da alimentação. Eu vejo que as pessoas, enquanto forem chocólatras, alcoólatras, tomam café e tiverem vícios, aquilo vai afetar as emoções. São mais pavio curto, são irritadiças, dizem não quando deveriam dizer sim, dizem sim quando deveriam dizer não, não sabem estabelecer limites. Então, a alimentação, ela está também ligada às emoções. Então, pessoas que se intoxicam com açúcar e doces e não sei mais o que após as refeições, a mente delas deixa de funcionar de maneira clara. O que intoxica a mente? Bom, um sangue ruim intoxica a mente, gorduras, açúcar que vira gordura, um metabolismo que vai ficando lento. Como pode cantar bem? Como pode tocar bem? Se não respira bem, se não sente. E aí ir trabalhando a própria mente. Mas as pessoas, via de regra, precisam de ajuda para conseguir alcançar esse equilíbrio das emoções, esse equilíbrio do bom viver. E quando elas aprendem, você sabe o que elas se tornam, Carla? Elas se tornam um centro de influência por onde elas andam. Porque elas entendem o que é missão, então elas transmitem isso, elas são um presente para a humanidade. Eu tenho visto muitas pessoas como você, e acho que quem está aqui nessa live no momento devem ser pessoas muito interessadas, porque elas estão aí em como se tornar um centro de influência. Tem caminho, é possível. Como obter a cura das emoções? É possível. E sabe onde isso começa? Começa em e com você. Verdade. Que bacana, Raquel. Olha quantas dicas você deu para o meu cantor, para o meu fonoaudiólogo, para o meu otorrino que está aqui assistindo. Todos nós falamos desses, vamos dizer que são os remédios naturais, né? São. O exercício físico, o sol, a importância do sol. Verdade. É preciso aprender. Isso tudo é aprendizado. E tem uma coisa dentro desses remédios que eu nem chamo de remédio. Eu não sei no que as pessoas acreditam. Eu creio muito no eterno. E essa fé tem feito diferença na minha vida. Os milagres, eles não são comprovados em laboratórios, mas os profissionais dizem muitas vezes, isso foi um milagre. Acabam dizendo, os milagres existem. Você é um milagre, eu sou um milagre, a vida é um milagre. E a vida, ela é maior do que eu. Então, eu não ponho a vida dentro de um vidro tampo. Não. A vida acontece em mim. A vida acontece em você. Isso é uma dádiva. O que eu faço e o que você faz com a vida que você tem é sua responsabilidade, sim. Trabalhe com isso. Muitas vezes eu posso até desagradar
quando chama uma pessoa à responsabilidade, às vezes até a confronto, é necessário. Adultos não têm mais tempo para errar. Você e eu, só erro novo, erro velho não. Como fazer então esse aprendizado? E eu preciso da fé. Eu busco e recebo. Eu preciso de sabedoria. Será que você não? Equilíbrio, harmonia, paz. O que você faz antes de dormir? Como é o seu ritual do sono? Como é o seu ritual do acordar? Existem muitos livros e material maravilhoso a respeito disso. Eu acho que nós já estamos quase chegando no final. Sim, E sim. Essas coisas. eu quero deixar mais uma dica. Eu gosto muito da parte Claro, prática, por isso eu avancei. Mas claro. quando eu sou contratada para fazer um trabalho como Master Coach, às vezes por um casal, até por uma família ou individualmente, eu passo uma lição de casa, dentre outras, passo muitas. Mas eu sugiro que a pessoa comece a ler o livro da sabedoria. Um capítulo por dia, de acordo com o dia do mês. Hoje é dia 13, hoje foi o capítulo 13 do livro da sabedoria. Salomão é reconhecido como um grande sábio. E quando as pessoas começam a ler e começam a praticar, eu digo assim, ó, por 2 anos. E depois volte a falar comigo. Sabe, Carla, eu tenho encontrado vidas transformadas através da leitura e da prática do livro da sabedoria. E aí eu tive mais que um aluno falou, professor, onde eu compro o livro da sabedoria? Aí eu falei, olha, ele não é um livro sozinho, ele é um livro completo e muitas vezes eu tenho dado de presente. Se alguém que está assistindo essa live quiser saber onde, como encontrar o livro da sabedoria, pode perguntar para a Carla, mas pode perguntar para mim também. Você me encontra também no Instagram, eu sou Raquel Fonseca, eu estou nas redes sociais, eu também disponibilizo sim o meu WhatsApp, a Carla deixará à sua disposição e eu posso falar com você um pouco mais sobre hábitos saudáveis, mudança, como mudar. E você pode se tornar também, como eu me tornei, um agente de mudança. Eu sou identificada como doadora de esperança. As palavras têm poder. A mente tem poder. Os pensamentos têm poder. E eu quero continuar a doar esperança. Amém, que lindo. Olha, são pequenos detalhes, né, que você colocou aqui em relação ao acordar, ao dormir, né? Que muitas pessoas, ao escutar isso, falam assim, mas que bobagem, mas que coisa tão pequena que vai influenciar. Esses detalhes tão pequenos, eles têm uma influência tão grande na nossa vida, né? E no equilíbrio da nossa vida. Sim, você falou, são detalhes pequenos, mas o que uma pessoa faz nos primeiros 20 minutos do dia define todo o restante do dia. É o Milagre da Manhã, como é o nome daquele livro que talvez você já conheça e eles também. 20 minutos, o que você faz nos primeiros 20 minutos. Carla, é fantástico, a vida é maravilhosa e tem pessoas como você, compartilhando conhecimento, disponibilizando material, palestras. Olha, investi muito na minha formação. Já paguei muito por palestras, por buscar conhecimento e você está colocando isso à disposição das pessoas, que elas se interessem e compartilhem e que elas também sejam pessoas que compartilhem o que estão aprendendo e coloquem em prática. Experimenta. Eu te desafio a experimenta mudar. Raquel, muito obrigada. Olha, realmente assim, o que eu posso fazer para contribuir para a sua vida, né? Por esse convite aceito, por esse compartilhamento de conhecimento aqui para as pessoas que me seguem, com certeza para muito mais pessoas que te seguem, né? É dizer que eu estarei orando por você para que essa sua missão maravilhosa continue a influenciar pessoas, né? E que você que assistiu essa live hoje possa ser também, assim como a doutora Raquel, um doador de esperança, né?
Hoje, quanto mais esperança nós doarmos, um mundo melhor nós teremos, né? Tantas É pessoas verdade. enclausuradas e doentes mentalmente e emocionalmente, precisando só de um pouquinho de esperança. E você pode fazer isso, seja através de uma live, seja através de uma ligação, seja através até de uma carta enviada, por que não? Uma carta à moda antiga, não é verdade? E com certeza eu também me coloco à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu não sou psicóloga, eu não sou uma master coach, eu sou uma vocal coach. Você é maravilhosa, você é uma pessoa Mas maravilhosa. mas eu sou uma cristã e que está, uma pessoa cristã e que está aberta a ajudar todos aqueles que precisam, mesmo que fora da minha área, o que eu puder fazer para doar esperança para você, eu vou fazer sim, tá bom? Que Então, linda. doutora Raquel, muito obrigada por ter aceito esse convite. Foi um prazer tão grande, fazia um tempo que nós não conversávamos, É e uma verdade. conversa voltada para esse tema, então, que delícia, que delícia. Eu agradeço. Eu quero encerrar agradecendo muito a oportunidade que você me deu e me compartilhou com esse público tão diferenciado e seleto que você tem. Que o Eterno abençoe você e cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Que o Eterno abençoe cada família e que você tenha cada vez mais paz. Quando uma pessoa tem paz mental, ela consegue desenvolver-se mais. Com paz mental, ela consegue ultrapassar os obstáculos com sabedoria e com amor. É o que eu desejo. Eu amo você, Carla. Querida, também, muito amor no coração por você, viu? Pelo seu trabalho, pela pessoa incrível que você é, viu? Que Deus te abençoe muito, tá? Amém. Gratidão. Grande beijo. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, mais uma vez, meus queridos, eu é que agradeço a presença de vocês, muita gente dizendo aqui, né, gratidão, muito obrigada, Diva, você com certeza também é uma bênção na minha vida por estar aqui acompanhando esse trabalho, essa live, né, e eu convido vocês a acompanhar a minha vida aqui no Instagram, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, como professora, como pessoa, como mãe, como esposa, que também sou. Então, vocês podem me acompanhar, me chamar no direct, tá bom? Eu estou com as portas abertas para vocês, ok? Um grande beijo, uma boa noite e até mais.